Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu trouxe aqui mais uma resenha do projeto Murakamando. O livro de junho do projeto Murakamando foi Sul da Fronteira, Oeste do Sol. E, gente, este é um livro muito rápido de ler, tá? Ele é super curtinho, super tranquilo e com uma história, assim, bem voltada pro realismo mesmo, sabe? Porque a gente vai conhecer aqui a história do Hajime. O Hajime, quando ele era criança, ele tinha uma grande amiga que era a Shimamoto. Eles moravam próximos um do outro e estavam sempre juntos. Ele ia sempre na casa dela e eles passavam horas ali ouvindo discos e conversando. E eles se identificavam muito, exatamente porque os dois eram filhos únicos, numa época em que ali no Japão, ser filho único era uma coisa meio assim, anormal, sabe? Não era comum nas famílias ter apenas um filho, sabe? As famílias tinham muitas crianças. Então, eles eram vistos ali socialmente, né, na escola e tudo mais, como mimados, como crianças que, sabe, são muito individualistas e tudo mais. E os dois conseguiam, então, conversar sobre esse assunto e se sentirem ali menos solitários, menos hostilizados, né, pela sociedade. E o que vai acontecer é que eles vão ser ali meio que o primeiro amor um do outro. Eles são grandes amigos, mas você vê ali que começa a ter um interesse da parte dos dois. Só que conforme eles vão crescendo, eles vão ali se separando. Cada um vai para uma escola diferente. E o Hajime, que promete que sempre vai voltar ali para visitar a Shimamoto, começa a não aparecer mais, porque a vida acontece. E aí, ele vai crescendo, vai tendo ali a puberdade, a adolescência, vai se apaixonando por uma garota aqui, vai tendo uma namoradinha ali, tem aí os seus primeiros desejos, seus impulsos sexuais e tudo mais, os relacionamentos, né, que ele tem ali com algumas mulheres. A gente vai vendo isso e a gente vai percebendo que ele é um rapaz muito egoísta, muito autocentrado, que pensa muito mais no que é bom pra ele do que no que é bom pros outros. Então, você vê que ele acaba magoando muita gente. E isso também acaba tendo um impacto na vida dele, porque na cabeça dele ele não é uma boa pessoa, sabe? Então, por que ele vai tentar ser? Só que conforme o tempo passa, ele acaba se casando, tem 2 filhas, e mesmo no casamento, né, ele pula a cerca, sabe? Ele trai a mulher, não tá nem aí. E ele acaba abrindo um bar de jazz. O que é bem interessante porque o próprio Murakami, né, tinha um bar de jazz. Ele e a sua esposa, né, que era um grande sonho dos dois, abriram um bar, né, de jazz lá nos anos 70. Então isso é muito interessante porque o nosso protagonista aqui gosta muito de música. Este é um livro que fala muito sobre música e o próprio Murakami é um grande amante de música. Então, o Hajime, ele acaba abrindo um bar e esse bar fica muito famoso. Começa a sair em revistas e tudo mais. Então, pessoas ali do passado dele, às vezes vão lá visitar, sabe, pra ver como é, pra reencontrar ele. Um belo dia, quem aparece por lá? A Shimamoto. E quando eles se reencontram, depois de tantos e tantos anos, eles percebem que eles são o grande amor da vida um do outro. Eles sempre foram, eles sempre tiveram essa paixão, essa coisa que nunca foi consumada, que nunca foi nem exatamente dita, e agora, já adultos, eles têm aí uma chance talvez de recomeçar, mas tem muitos obstáculos no meio disso, né? O próprio Hajime, né, que é casado, tem filhas e tudo mais, e a Shimamoto, que também tem as suas próprias questões. Gente, este é um livro do Murakami muito real. Ele não é fantasioso, ele não tem o realismo mágico do Murakami, não. Ele é 100% realista. Ele tá contando uma história muito simples, sabe? De 2 pessoas que se amavam quando jovens, que aí acabaram tomando rumos diferentes na vida e depois acabaram se reencontrando e percebendo que se gostavam. É um livro que eu li muito rápido, porque ele é muito curto, você lê ele até de uma vez, ele é um livro que ele flui muito bem, mas ele é um livro que ele põe o dedo na ferida. Ele faz você pensar sobre coisas que você não quer pensar, sabe? Por exemplo, como na vida a gente magoa as pessoas, sabe? Como é uma coisa humana a gente magoar as outras pessoas e também sermos magoados por elas. Ou essa coisa mesmo de tipo, o grande amor da sua vida que deveria ter sido e não foi, sabe? Porque a vida aconteceu, o tempo não era certo, cada um foi para um lado e é isso, sabe? Então, ele vai falar muito de coisas reais. E ele vai mostrar esses dois
protagonistas aqui, né, o Hajime principalmente, né, que é o grande protagonista, e a Shimamoto se reencontrando depois de anos, e a gente vai ver como eles são opostos, mas ao mesmo tempo eles são aí complementares. Por que eu falo que eles são opostos? Porque, gente, esse título, Sul da Fronteira, Oeste do Sol, o que isso quer dizer? Aqui a gente tem explicações, tá? Sul da Fronteira, South of the Border, né, é uma música que eles ouviam quando eles eram jovens, que o Haruki Murakami até coloca aqui como sendo do Nat King Cole, né, o disco que eles ouviam. Porém, vou falar que eu procurei na internet e não encontrei. Não achei, inclusive, vi aí fóruns das pessoas falando que Nat King Cole jamais cantou essa música, sabe? A gente tem com Frank Sinatra, por exemplo, mas não Nat King Cole. Mas, enfim, é uma música que fala sobre o México, sul da fronteira dos Estados Unidos, que é um lugar lindo, maravilhoso, ensolarado, de diversão e tudo mais. Enquanto isso, a gente tem Oeste do Sol. E quem acaba explicando o que essa expressão significa é a Shimamoto, em que eles estão conversando, né, sobre como eles gostavam do título, né, South of the Border, Sul da Fronteira. E ela fala, Sul da Fronteira, Oeste do Sol. E aí ele fala, o que é isso? E ela explica que existe algo conhecido como histeria siberiana, que é que, né, lavradores ali na Sibéria têm aí um período em que eles trabalham nas hortas, nas plantações e tudo mais, e depois eles não podem, então eles têm que ficar aí um bom período trancados em casa por causa do frio. E que aí depois eles voltam e um belo dia eles estão lá trabalhando normalmente. E aí, sem explicação nenhuma, sem motivo nenhum, eles simplesmente largam tudo e vão embora, do jeito que tá. E aí a gente vê muito desses dois personagens, porque o Hajime é esse cara que a vida inteira ele buscou, sabe, a diversão, o momento ensolarado, o que era bom pra ele naquela hora. E, sabe, dane-se o resto. Enquanto a Shimamoto, ela seria aí o Oeste do Sol. Ela vai passando por várias coisas, a gente vai ver desde pequena, né? Eles fazem amizade exatamente porque ela tem um problema na perna, ela manca, então ele acaba ajudando ela a ir até em casa e tudo mais. E ela vai passar por outras experiências meio traumáticas durante a vida e você percebe que às vezes ela simplesmente some por um tempo. Dá um estalo e ela fala, não, eu preciso ir, eu preciso do momento meu. Então, eu acho que esse título, Sul da Fronteira, Oeste do Sol, ele fala muito desses dois personagens, sabe? Como eles são opostos, mas como eles também têm esse amor um pelo outro. Ele é um livro muito simples, muito rápido de ler, fala de coisas cotidianas, rotineiras, fala muito a respeito de sentimentos, de emoções, de mágoas e decepções, de pequenas felicidades que a gente encontra na vida, de abrir mão disso e daquilo, e de encontros e desencontros. Particularmente, eu amei Sul da Fronteira, Oeste do Sol. Eu acabei dando pra ele 5 estrelas. É um dos meus livros favoritos do Murakami. Inclusive, eu acho que esse é o livro mais indicado, assim, dos que eu li até agora, né, durante o projeto Murakamando, pra quem quer começar a ler Murakami. Porque ele é um livro muito fluido, muito rápido, muito pequenininho, e ele é um livro que ele não extrapola em nada. Ele não vai pra outras questões do Murakami, que o realismo mágico, e será que é real, que não é, se é sobrenatural, será que o que tá acontecendo? Não. É tudo muito simples, muito fácil, muito o nosso dia a dia, a nossa vida, no nosso mundo, bem pé no chão, e ele apresenta de fato o estilo narrativo do Murakami, a escrita dele, sabe? A forma como ele gosta de contar uma história, sabe? Que é ali mostrando a história focada em um personagem, em um protagonista, e o que ele vai vivendo, né, ao longo da vida, principalmente quando o assunto é mulheres, né, que a gente tem muito isso nas obras do Murakami. E aqui a gente tem, de fato, né, essa linguagem muito simples, né, que o Haruki costuma utilizar e que quer dizer muita coisa. Tem muitas reflexões, tem muitas metáforas, tem, assim, frases pontuais que você fica tipo, nossa, é uma coisa tão simples que é senso comum, sabe, que você pode ver em qualquer lugar, mas aqui você fala assim, nossa, não tinha parado pra pensar nisso, não tinha tido tempo de refletir sobre isso, e você acaba refletindo muito durante essa leitura. Então, com certeza, se você nunca leu Murakami e quer começar, super recomendo Sul da Fronteira, Oeste do Sol. E, gente, este foi um livro aí maravilhoso, incrível, sensacional, super recomendado. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desta resenha do projeto Murakamando. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo,
comigo a respeito de literatura, de qualquer outra coisa. Se quiser ler livros do Haruki Murakami comigo, por favor, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, comente aqui embaixo se você já leu algum livro do Murakami, qual o seu favorito. E por favor, se inscreva no canal Livro em Livro se você ainda não é inscrito e aproveite para ativar as notificações, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.